Eu vou começar a gravar. Mamãe, tá tudo pronto. Tá bom.
Bom dia, bom dia. Confiram aí para mim se a página marcada aí é 278. Ok, vamos falar sobre vegetação então. Dá só mais um tempinho o pessoal terminar de entrar aí. Para quem está entrando agora, página 278 da apostila de geografia. Hum. Vamos lá então, né? Já é 10h10, então é o tempo do pessoal entrar. Então a gente está aí na página 278, nós vamos falar sobre vegetação, tá? Iago, lê para mim, vegetação, vamos continuar? Tá. Os tipos climáticos influenciam a vegetação. Tá ouvindo? Pode ler. Aqui não tá aparecendo direito. Os tipos climáticos influenciam a vegetação, sendo encontradas florestas tropicais na faixa litorânea do Atlântico, sobretudo na península de Yucatán, onde o clima é mais úmido, savanas nas áreas mais secas, estepes nos planaltos, florestas temperadas nas regiões de montanhas e plantas xerófitas nos desertos. Então a gente já tinha falado sobre isso, né? Na outra aula, tá? Nós tínhamos falado sobre os climas e, respectivamente, então, a vegetação está ligada aos tipos climáticos. Aí nós temos o mesmo mapinha que a gente tinha visto lá atrás. A gente sabe que a Península de Yucatán está ali na pontinha da bota, né? Eu falo assim, né? Aquela ponta que fica para cima lá, tá? E aí as cores que vão especificar cada localidade e o tipo climático da localidade. Pode ler para mim aspectos geológicos, Iago. Pode continuar na outra página. Do ponto de vista geológico, o México apresenta imensa instabilidade. Isso se deve à sua localização na área de encontro de várias placas tectônicas, região denominada de Círculo de Fogo do Pacífico. Por isso, o país está sujeito a frequentes terremotos. Essa área, também conhecida como Anel de Fogo, tem cerca de 40 mil quilômetros de extensão e mais da metade dos vulcões ativos no mundo estão localizados nela. Também é onde estão registradas algumas das áreas mais profundas do oceano. Então, é interessante dizer que a gente já tinha conversado também sobre isso, né? Que o Canadá está, então, no Círculo do Fogo, em relação às placas tectônicas, aos choques dessas placas tectônicas, certo? Isso faz com que ele tenha, então, grande incidência aí, né, de vulcanismo, terremotos, tá? E até chega a ter, então, alguns casos de tsunami, tá? 279, João. 279 é a nossa página, tá? Virando a página lá, então, pode continuar, Iago. Apesar disso, alguns dos vulcões mexicanos têm grande impotência para o país, seja por serem pontos turísticos ou por suas características geológicas.
como é o caso do Paricutim, o vulcão mais jovem do mundo, que entrou em erupção pela primeira vez em 1943, onde era uma planície e formou um cone de pouca altura, com apenas 50 metros. Em 1992, as erupções cessaram e a altura do vulcão já era muito maior, possuindo atualmente 2.800 metros de altitude. O México ainda possui dois vulcões considerados de grande perigo por estarem ativos e possuírem um extenso alcance, tendo um alto potencial destrutivo, como o Popocatépetl, ou Popo. Popocatépetl, que nome lindo, né? Eu vou colocar se eu tiver um filho um dia, eu vou colocar esse nome nele. Como é? Popocatépetl. Olha aí, ó. Que deixou o país em alerta em 2016, quando girou uma nuvem de cinzas que cobriu a região, fenômeno que voltou a se repetir no começo de 2019. E o Colima, conhecido por ser um dos vulcões mais ativos do mundo. Ok, então, isso aí, esse texto é só para confirmar o que eu já tinha falado, que como o Canadá está aí no Círculo do Fogo, então ele tem esses problemas de vulcanismo, terremotos, tá? De tsunamis. Canadá não, desculpa, o México, tá? Vulcanismo, de tsunami. O Canadá também, né? A gente estudou lá que ele também tá. Eu ainda achando na minha mente que a gente tá falando do Canadá, tá? Mas aí o México, então, ele faz parte do Círculo do Fogo, então ele tem esses episódios, né? Assim, eu teria vontade de ver um vulcão de perto, assim, pessoalmente, mas não morar em um lugar que tenha esse tipo de evento, né? Porque assim, deve ser muito triste você viver em um lugar que você não sabe, né, o que pode acontecer. De repente um terremoto, de repente um tsunami, de repente, né, sei lá, um vulcão aí entra em erupção, né, derrama suas lavas. Então, assim, é bem difícil. A gente tem que dar graças a Deus que o nosso país não enfrenta esses problemas, certo? Aí vocês têm a atividade da página 281, tá? Página 281, vou dar aí 10 minutinhos para vocês responderem, a 1, a 2 e a 3. Vou fechar meu microfone aqui e vou dar um tempinho para vocês. Vamos lá.
Então, tá aí a resposta da 1, né? Os vulcões, então, eles são formados a partir da movimentação das placas tectônicas, como eu já tinha falado. Quando uma placa se choca com a outra, não cria rachaduras por onde passa o magma, que é o derramamento, a lava do vulcão, certo? A resposta da 2, então, observando o mapa, responda que outras regiões do mundo sofrem as ações do choque dessas placas tectônicas. Então, além da América do Norte, estão sujeitas às ações dessas placas, a América Central, a do Sul, além da Ásia e da Oceania. E a 3, além dos terremotos, quais são outras consequências do encontro dessas placas? A formação de cadeias montanhosas, vulcões e tsunamis. Isso, Ana Júlia, tá certo. O importante é fazer, viu? Ajudar a aprender. E não se esquece mais. Enquanto outros copiam aí, eu vou pedir para Isabela ler para mim a página 282. Aspectos humanos. Assim como os demais países americanos, o processo de formação do México foi consolidado com muita violência contra os povos nativos. Antes da chegada dos colonizadores, habitavam o México, a parte da América Central, dois povos que haviam desenvolvido técnicas de construção sofisticadas e cuja organização social era complexa: os maias e os astecas. Quando os espanhóis chegaram, os maias já estavam em decadência, mas o Império Azteca estava no auge.
Sua capital, Tenochtitlan, erguia-se onde hoje é a Cidade do México. Estima-se que 1 milhão de pessoas habitavam o Império Azteca após a chegada dos europeus em 1519, onde a população da região foi morta ou escravizada. Os principais interesses dos espanhóis eram o ouro e a prata abundantes na região, usados em esculturas e obras de arte. Para os nativos, esses metais preciosos não tinham valor comercial, apenas religioso. Apesar de conseguirem ouro e prata em grande quantidade e com relativa facilidade, os conquistadores massacraram a população azteca. Os monumentos que restaram dessa civilização pré-colombiana atestam sua grandiosidade. Suas marcas ficaram também na cultura e na formação étnica da população. Os maias e os astecas eram povos de suprema inteligência, viu? Então, os maias, eles eram grandes mestres da matemática, tá? E os astecas da arquitetura. Então, quando houve a colonização do México, muitos povos foram dizimados. E entre eles estavam, então, os maias e os astecas, né? Então, esse desenho que tem aí na apostila de vocês, essa imagem de um templo aí, ó, essa imagem foi construída, então, né, no México, bem próximo a Lucatã, ali onde a gente conhece agora, ali perto de Cancún, né, por ali, tá? Pelos astecas, e é uma das obras mais lindas que hoje ainda são preservadas aí no México, para lembrar, então, dessa história, tá? Que foi tão linda e, infelizmente, né, esses povos acabam sendo dizimados, assim como os índios dos Estados Unidos, né, os aborígenes e também os nossos indígenas foram escravizados e, na sua maioria, foram dizimados também. Pode continuar a leitura, Isabela, na página 283. Atualmente, a população mestiça, em razão de vários séculos de miscigenação de europeus e indígenas, corresponde a 60% do total. A população indígena diz respeito a 30% e os brancos da origem europeia e a uma minoria de apenas 10% da população. A população mexicana não está distribuída de maneira homogênea pelo país, pois boa parte do território apresenta difíceis condições de relevo de clima, principalmente na região norte, a menos povoada. A região central, polarizada pela Cidade do México, é densamente habitada. A capital concentra mais de 20 milhões de habitantes e é uma das maiores megacidades do mundo. Se você for olhar a população mexicana, se a gente vê imagens, fotos da população mexicana, a gente vai notar que eles têm, né, essa mistura do índio, né, no sangue, só pelo tipo corporal, pela estatura física, né, pelo rosto, a gente já sabe que tem sangue indígena neles. Então, a maioria da população mexicana é de sangue indígena, chega a ser 60% da população, e os outros 30% são distribuídos em outras raças. Mas o que predomina lá mesmo são, né, a etnia indígena, né, no sangue deles. A gente percebe aí no mapa, então, que a população, assim como no Brasil, não está distribuída de forma homogênea. Ok, pode sair, Maria Eduarda. Depois a prof já colocou teu nome lá na chamada. E aí, que a gente vê que em alguns locais, essa população se encontra com mais poder, né, mais habitados, e outros locais, então, menos habitados, e alguns vazios demográficos também a gente percebe aí. Normalmente a população se movimenta mais, se coloca mais nos grandes centros urbanos, né, do país, que é onde tem as maiores facilidades aí, tanto do comércio, quanto, né, de habitação, educação, tá, saúde. Lê para mim agora, Manu. Página 284. Manu, tá aí? Vai lá, Manu, lê. Ou você tá sem microfone?
Ok, vou te aguardar então. Atualmente, mais de 78% da população do México vive nas cidades, com uma densidade de 67,87 pessoas de quilômetros quadrados. Em razão do relevo e do clima, como no Brasil, a urbanização mexicana foi rápida e desorganizada, gerando graves problemas sociais e enormes bolsões de pobreza. Apesar de a urbanização por si só não significar melhoria nas condições de vida da população mexicana, houve rápida queda das taxas de natalidade e mortalidade em razão das condições inerentes ao crescimento das cidades. Por causa das quedas nas taxas, o índice de desenvolvimento humano é alto e a expectativa de vida é em torno de 75 anos. Porém, ocorreu uma redução no crescimento vegetativo da população para valores abaixo da taxa de reprodução da população, bem como redução da população jovem e aumento da população idosa. Tais mudanças populacionais criam novas demandas sociais e econômicas, que exigem adaptações do Estado. O cenário da mudança das características populacionais é percebido em países que tiveram melhoria nas condições de vida de suas populações e estão na fase 3 da transição demográfica, a caminho da fase 4. Ocorre no México, no Brasil e em diversos países da América e do mundo. Observe o gráfico. Então, a gente percebe que uma população está crescendo quando diminui o número de natalidade, ou quando aumenta o número de natalidade e diminui o número de mortalidade, né? No caso do México, a gente percebe que houve uma rápida queda aí nas taxas de nascimento, né, e mortalidade, ou seja, nasceram menos, mas também morreram menos, né, em razões aí das condições, né, do crescimento das cidades. Então, quando essa taxa de reprodução de população, ela tem uma base normal, isso significa que aqui o lugar vai crescer de uma forma ordenada, ou seja, que vai ter emprego para todas as pessoas, né? Que a vida das pessoas vai melhorar. Agora, quando há um índice populacional muito grande em determinado local, isso significa que muitas pessoas vão ficar desempregadas, né? Que não vai gerar um custo de vida, uma forma de vida legal para todas as pessoas. E isso é muito preocupante. No caso do México, chegou a uma época que eles estavam aumentando muito, né, o seu índice demográfico. E agora, então, na atualidade, eles estão, né, se cuidando mais, né, tá havendo menos mortes, principalmente de crianças, tá? Então, as famílias estão tendo menos filhos por casal, e isso já ajuda, então, a normalizar a taxa demográfica do país. Aí nós temos o gráfico, né, então, no gráfico aí mostra que com a urbanização houve um maior acesso às redes de esgoto, água tratada, foi o que a prof falou, né? Se há urbanização, então, há melhoria de vida para a população. Então, outros recursos médicos, né? Aumento da expectativa de vida, ou seja, as pessoas vivem mais, tá? E ainda existem países com a população muito pobre, e predominantemente rural, né? Com um elevado número de filhos por família, mas isso nas zonas rurais, tá? Então, vamos responder as atividades aí. Qual é a relação da urbanização com a transição demográfica? Tudo a ver, né? Vamos lá, então. Vou colocar a resposta lá no chat. Com a urbanização, houve maior acesso à rede de esgoto, educação e saúde. Esses fatores são responsáveis por uma maior expectativa de vida. Ou seja, as pessoas vivem mais e melhor.
Depois na 2 pergunta assim: por que não podemos afirmar que todos os países americanos estão passando por essa mudança? Justifique sua resposta e exemplifique. Porque ainda existem países, né, de população muito pobre. E predominantemente rural, com grande número de filhos por família, baixa renda. O que disponibiliza mão de obra familiar. A 3, então. Que problemas esse cenário pode acarretar na economia do México se continuar da maneira acentuada ao longo dos anos? Vamos lá, então. Os problemas estão relacionados ao envelhecimento da população e falta de mão de obra ativa no país. Todo país que diminui a taxa de natalidade vai sofrer com falta de mão de obra. A França tem sofrido com falta de mão de obra, né? A Ásia sofre com falta de mão de obra, né? Apesar de ter uma população extremamente grande, então a diminuição da taxa de filhos por família faz com que ela tenha pouca mão de obra dentro do país, tá? Quem terminar aí, dá um ok lá para mim. Pode ler para mim, André Ronaldo. A página 286. Quem terminar aí quiser ler para mim, é página 286. Economia mexicana. Sem problema, André. Alguém que terminar aí, por favor, lê para mim no lugar do André. Página 286. Maicon, lê para mim. Está disponível? Eu lembro. Vai lá. 286. Economia mexicana.
Não há como pensar na economia mexicana sem referir aos Estados Unidos e ao North American Free Trade Agreement, NAFTA, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, recentemente alterado para United States México Canadá Agreement, o USMCA, o Acordo Estados Unidos México Canadá. A entrada do México no acordo econômico dinamizou sua economia e reduziu significativamente as taxas de desemprego. Mas nem só do benefício é composta essa relação. Uma das críticas mais acentuadas ao processo diz respeito às crescentes entradas das multinacionais norte-americanas em território mexicano, em detrimento das indústrias locais, principalmente a partir da década de 1990. O México atrai indústrias internacionais, sobretudo dos Estados Unidos, porque tem uma mão de obra barata e assume o ônus ambiental dos resíduos industriais. Nesse processo, os Estados Unidos instalam indústrias de montagem no território mexicano e ficam com a maior parte dos lucros. Tais indústrias são denominadas maquiladoras e apenas montam seus produtos no México. Normalmente se instalam na fronteira com os Estados Unidos por causa da proximidade do principal mercado consumidor. Os setores de maiores destaques da indústria mexicana são petroquímico, siderúrgico, de bebidas ou automobilísticos. Ok. Então, ao abordar sobre a economia do México aí, a gente fala sobre a entrada do NAFTA, né? É necessário destacar, então, as características da economia globalizada, né? Que fomenta a formação de blocos econômicos dentro do México. Então, desses dois, né? De um lado, dinamizou a economia, ou seja, tornou a economia mais rápida, reduziu a força de suas empresas locais, né? E, do outro lado, fez com que a economia começasse a crescer de uma forma mais lenta, mais certa, mais correta. Analisar a atuação das organizações mundiais, né, no processo de ajuda ao México, faz com que o NAFTA se torne um importante fator aí de entrada de economias, né, dando livre-arbítrio, entrada e saída de mercadorias e pessoas, ajudando economicamente o México, né? E aí a gente consegue analisar os organismos de integração do território mexicano e a formação econômica deste território, sabendo que é um país subdesenvolvido como nós, o Brasil, né? Não estou entendendo você, Ana Júlia, você não conseguiu pegar da página 285? Qual que é a da página 285? Eu mandei. Ah, não mandei? Mandei. A número 1 tá lá em cima, tá lá no chat. Número 1 aí, ó. Ai. Deixa eu mandar de novo aqui para você. Acho que é essa aí, Ana Júlia, dá uma olhada aí. Tá? E sendo assim, então, né, com a entrada aí de maquinários e a ajuda financeira do NAFTA, o México devagar consegue ir melhorando a sua economia. Essa atividade da página 267, 287 é para casa, para a gente corrigir na próxima aula, tá? E a nossa aula vai ficando por aqui. Marquem aí para casa, página 287. Gente, falta aí 3 páginas, né, para finalizar a apostila. 3 ou 4 páginas só, por isso que eu não estou acelerando muito, tá? Se duvidar, na próxima aula a gente já finaliza a apostila, viu? Por isso que eu estou indo devagarzinho, a gente sempre acaba a aula uns 10 minutos, 15 antes, tá? Por causa disso, porque a gente está bem adiantado aí na nossa apostila, graças a Deus. Então, quem já terminou pode ir saindo, tá? Um bom dia para vocês. Descansem, façam as tarefas, tá? Beijinho. Mãe, você terminou?